Estamos aqui hoje para fazer a apresentação desse podcast, que é o produto da disciplina Direitos Humanos, que foi uma disciplina extensionista, e estamos recebendo a doutora Larissa Machado, que vai nos ajudar na condução do tema. É um prazer, Daniela, estar aqui com vocês, poder contribuir com o trabalho e vamos aí tirar todas as dúvidas e falar muito sobre Maria da Penha e direitos humanos. Muito bom. Bom, doutora, então eu já vou começar com as perguntas. E, em primeiro lugar, a gente quer saber como a violência contra a mulher viola os direitos humanos, sobretudo no tocante à liberdade, dignidade e igualdade. É importante frisar que os direitos humanos é inerente a qualquer pessoa, né? Sim. Todas as pessoas têm os direitos à sua liberdade, integridade física, mental, e entre outros, principalmente as mulheres. Dentro da sociedade em que vivemos, em que vem aí de toda uma sociedade machista, o patriarcado, foi necessário aí que fossem criadas leis específicas para proteger e fazer valer esses direitos, né? Esses direitos humanos, principalmente das mulheres, e nas relações intrafamiliares. Entendi. E como a falta de igualdade de gênero contribui para a propagação da violência contra a mulher e quais são os impactos disso? A sociedade, né, nós crescemos dentro de que o homem, se prega o machismo, que o homem é superior à mulher, que não é o que o feminismo prega, né? O feminismo ele prega a igualdade entre todos. Não é diferente do do entendimento que tem em geral aí de que o feminismo que as mulheres querem ser melhores do que os homens e na verdade não é isso. Exatamente. Então, esse gênero, essa desigualdade de gênero, ela é desde os primórdios e a gente vem ao longo aí tendo diversas lutas e as mulheres vêm ao longo dos anos adquirindo direito a votar, direito inclusive a se divorciar, que é muito recente. Então, os direitos eles foram sendo adquiridos ao longo da história para que haja realmente essa igualdade e os direitos humanos das mulheres realmente possam estar ali sendo respeitados e válidos dentro de uma realidade que já deveria acontecer, né? Mas como a gente tem essa desigualdade, árdua, né? essa desigualdade de gênero, ainda está percorrendo, né? Dentro dessa desigualdade de gênero foi necessário que criasse ali mecanismos, leis específicas para que as mulheres fossem protegidas e que seus direitos não fossem tolhidos. Entendi. E no seu dia a dia, doutora, assim, quais são as principais formas de violência domésticas com as quais a senhora assim, se depara? Então, a violência doméstica ela é um ciclo. Uhum. Né? O que se aparece na mídia, o que é divulgado, em regra, é a violência física, Sim. Né? Que choca e que gera o feminicídio. Mas a violência, ela não necessariamente é direta física. Ela se inicia ali com a violência psicológica, a violência financeira, né? E vai crescendo, e vai crescendo. Esse ciclo, aí, o agressor ele passa a destratar a mulher, a ser grosseiro, a proibir que ela conviva com seus amigos e familiares, e aí, posteriormente, parte para agressão verbal. Um comportamento que vai piorando. E flui para as né? agressões físicas. E aí, quando culmina aí numa agressão física, ele se arrepende, pede desculpa e se inicia, fica 2, 3 meses ali bonzinho e se inicia novamente um ciclo. Então, a violência, no meu ver, a violência psicológica é a mais grave. Ela desestabiliza a mulher, ela como ser humano, tira-lhe todos os seus direitos, né? E seu poder de ir e vir, inclusive de trabalhar. E aí vem aí a violência física, né, as agressões físicas mesmo, as agressões verbais, e temos a agressão financeira, mulheres que entregam seu salário ali todo para o homem, para ele gerir, ou aquelas que deixam de trabalhar. Violência patrimonial Isso, também, né? elas deixam de trabalhar, porque o marido não quer que ela saia, é muito ciumento, então ela passa a depender financeiramente completamente dele, e aí seu mundo fica restrito ali, ela perde sua rede de apoio familiar, ela perde seus amigos. Então, todo um ciclo. A gente não consegue falar de violência doméstica de uma forma única, como se prega aí na mídia. A gente tem que falar num contexto geral, porque, como eu reforço, ao meu ver, a violência psicológica e mental é muito mais grave do que a violência física. E poderosa, né? E, de fato,
prende a mulher ali naquela situação, né, de submissão, enfim. Sim, ela fica totalmente, né, subjugada ali, aquele homem, né? Na verdade, mulheres também podem ser, né, podem ser agressoras, se a gente falar de relações homoafetivas, né? Sim, sim. Então, mas são todas as relações intrafamiliares. Entendi. E, no caso, doutora, como a Lei Maria da Penha, quais os direitos que ela garante, né, às mulheres nessa situação que estejam sofrendo violência doméstica? A Lei Maria da Penha, ela nasceu de uma necessidade, assim, o Código Penal ele já tipifica qualquer tipo de agressão. O que a Lei Maria da Penha ela trouxe? Agilidade para o processo, trouxe aí a medida protetiva deferida de uma forma realmente urgente, né, mas todos esses outros direitos já são previstos, já são acolhidos ali pelo Código de Processo Penal e o Código de Processo Penal. Entendi. Só trouxe uma forma específica de tratamento para essas vítimas de violência doméstica, que aí os processos são tratados no juizado de violência doméstica, porque juizado se entende por um processo mais célere, né? E aí temos os mecanismos de proteção diretas da Lei Maria da Penha, assim, de urgências, que são as medidas protetivas. Certo. E a senhora estava falando um pouquinho antes sobre essa questão da aplicação, né, da Lei Maria da Penha. Ela pode ser aplicada, por exemplo, a homens que estejam submetidos nessa condição de violência doméstica? Assim, o entendimento majoritário, corrente, é que ela é uma lei voltada para o gênero e seria proteção em tese da mulher, né? Nas relações homoafetivas, mesmo não se tendo definido ali quem é o homem, quem é a mulher da relação, né? Mas existe essa proteção mútua. Mesmo que ele seja um homem e seja agredido por uma mulher, né? Biologicamente mulher, e ele tem essa proteção. Agora, se for uma relação realmente homem e mulher cis, a lei não abrange. Entendi. Algumas decisões passadas têm medidas protetivas deferidas, mas assim não é nada consolidado ainda. Apenas homem só vai ser protegido se for relações homoafetivas. Certo. E em relação à medida protetiva, né, que a senhora estava falando antes, como a vítima pode solicitá-la? Qual seria, assim, um passo a passo? Como buscar essa ajuda efetivamente? Tivemos um ganho assim extraordinário agora em 2023. Veio a Lei 10.550, que trouxe que você não precisa mais registrar um boletim de ocorrência, você não precisa ter um processo, né, na justiça para você pedir o deferimento dessas medidas. O Ministério Público pode estar deferindo, você pode procurar direto o Ministério Público, tem que ter só um relato formal. Mas a regra você vai procurar a delegacia. A Defensoria Pública também pode auxiliar nesse... Ela não pode deferir, mas ela pode auxiliar no deferimento. Entendi. Você pode estar noticiando direto para o judiciário, porque antigamente você tinha que fazer uma ocorrência, você registrava o boletim de ocorrência. Tinha todo um escalonamento, naquele momento ali havia solicitação de medida protetiva, ela encaminhada para o juiz, e aí o juiz deferia ou não essa medida protetiva. Entendi. Hoje, não precisa mais que tenha essa fase da delegacia. Você pode procurar direto o Ministério Público ou a Defensoria, um advogado pode entrar direto com esse pedido judicial e o juiz vai deferir, ou pode haver esse deferimento sem ser judicial. Quem vai analisar se essas medidas vão continuar ou não, aí é só o juiz. Mas é um ganho, assim, a gente ainda está aprendendo a lidar com essa nova lei, porque antes... aquelas mulheres que não tinham acesso ou não queriam ir na delegacia se expor, acabavam que não tinham esse direito à medida protetiva. E aí, com essa nova lei, essa abrangência aí vai trazer para a sociedade um ganho muito grande para as mulheres que não querem ir lá irem à delegacia, que é um ambiente hostil, e regra, os atendentes na delegacia são homens. Então, você acaba que fica ali mais comedido. Temos delegacias especializadas, temos 2 DEANs, uma fica na Ceilândia e outra aqui na Asa Sul. E dentro, em Planaltina, temos o NUIM, que é um núcleozinho de atendimento só para as mulheres vítimas de violência. A intenção da Polícia Civil é ampliar esses núcleos para que tenham todas as delegacias, mas isso aí está vindo pouco a pouco. E nessas delegacias especializadas tem, além do atendimento ali diferenciado, tem também um apoio jurídico e psicológico para essas mulheres. Perfeito. Entendi. E, doutora, assim, o que acontece, né, em caso da concessão da medida protetiva, o que acontece com o agressor? Ele vai, por exemplo, ser necessariamente preso?
quais o desenrolar desse processo posterior à medida à deferição da medida protetiva? Então, até 2018, não era tipificado como, não era criminalizado, né? A partir de então, passou a ser crime, um crime de desobediência. Então, ele não cumprindo com as medidas protetivas, que em regra são afastamento do lar, afastamento da vítima, dos familiares, das testemunhas. E quando a gente fala em afastamento, é nenhum tipo de contato. É não mandar mensagem, é não mandar e-mail, é não ligar, é não passar próximo da casa, próximo do trabalho. Ele descumprindo essas medidas, pode ser aplicada uma multa ou pode vir a prisão. A regra é a prisão. Né? Primeiro recolhe, vamos averiguar se realmente aconteceu, se não é solto, mas nada impede que seja aplicada tanto a multa quanto a prisão. Entendi. E, doutora, quais são os serviços profissionais habilitados a atender e acolher as vítimas em situação de violência doméstica? Aqui no DF, nós temos uma rede de apoio muito bacana, além dos canais para denúncias, né? Disque 100, 180, 190. Você tem ainda casas-abrigo para aquelas mulheres que não têm para onde ir, que precisam realmente se esconder ali do marido. Temos os CEANs, que são núcleos de atendimento. Um fica dentro próximo ao metrô, aqui na rodoviária, e o outro temos um Planaltina e temos um também na Ceilândia. Temos aí o NAFAGE, que quando você faz ali sua ocorrência, já é encaminhado direto para eles, que não é um serviço da Defensoria, trabalha em conjunto com a Defensoria Pública, mas não é um serviço fornecido pelo GDF. E aí tem os apoios psicológicos, né? O CRES, o CRAS, que vai ali dando esses apoios também para aquelas mulheres. E as mulheres vítimas de violência doméstica também podem procurar o Conselho Tutelar. Elas podem ali estar pedindo um apoio para o Conselho Tutelar. Em regra, ele é proteção da criança, mas aquela mulher que tem filhos e está sofrendo e é vítima de violência doméstica, ela pode pedir sim um apoio para o Conselho Tutelar. E ele vai dar todos esses encaminhamentos, vai auxiliar ela para fazer a ocorrência, vai dar apoio, encaminhar para casa-abrigo. O papel do Conselho Tutelar é amplo também nesse sentido. Nossa, excelente, muito bom. E, doutora, como a senhora vê assim, os desafios na implementação de políticas públicas voltadas especificamente para as vítimas? É uma crescente, né? Uma corrente, se fala muito sobre como amparar essas vítimas desde aí da sancionamento da Lei Maria da Penha, mas o que a gente vê é que a sociedade, não só com as mulheres, mas também com as mulheres trans, principalmente, existe aí uma falta de um olhar mais humano e trata como militância, como feminista, né, que quer ser melhor do que os homens, que eu acho que dificulta, porque projetos bacanas, o GDF tem inúmeros, e a sociedade está mais aberta para isso. Só que esse machismo e patriarcado enraizado impede, inclusive, as mulheres de irem procurar essa ajuda. É verdade, a senhora tem razão. E, para a gente fechar as perguntas, doutora, como a senhora acha que os direitos humanos podem ser promovidos na sociedade para prevenir esses atos de violência, né, contra a mulher e garantir um ambiente mais seguro, mais saudável, enfim, para toda a sociedade, né, não só especificamente para as mulheres, mas... Quando a gente fala de direitos humanos, a gente tem que ter um olhar muito acolhedor, uma comunicação não violenta, que eu acho que é a base, né? Quando você sabe ali onde começam os seus direitos e quando terminam os seus direitos e começa o do próximo, você consegue ali realmente colocar os direitos humanos em voga, né? Saber que todo mundo, qualquer cidadão, qualquer pessoa tem os seus direitos humanos ali garantidos, tanto na Constituição como em outras leis passadas. Não dá para a gente tratar os direitos humanos de uma forma única e voltado só para mulheres, quando, na verdade, essa liberdade, né, integridade física, integridade mental, ela tem que ser respeitada e tem que ser promovida diurnamente. Porque se eu falo só das mulheres, se eu crio meu filho ali, a gente que é base da sociedade é a criação dos filhos, né? E os educadores principais dos filhos são as mães, são as mulheres. Se eu crio meu filho já com esse pensamento arcaico, machista, né? De que ele é superior, o homem não pode fazer isso, não pode fazer tal coisa, não pode usar rosa,
a gente está ali fazendo com que os direitos humanos eles fiquem enfraquecidos. Porque como eu vou trabalhar no meu filho essa visão de que todos têm direitos, né? E todos têm deveres, se eu não consigo progredir na questão do meu próprio machismo. Porque o machismo, a gente fala que não, mas todos os dias a gente tem pensamentos machistas. Nós, mulheres, também. Então, acaba que permeia a sociedade a gente como pede um todo, uma né? igualdade, a gente quer essa igualdade e, ao mesmo tempo, a gente ainda está ali preso, enraizado na criação que tivemos, né, ao lá com os nossos pais. Eu vejo hoje que esses jovens, eles já têm uma realidade comportamental e de expectativa muito mais abrangente que eu tive na minha criação, que a gente teve. E isso é muito bom. Eu acho que só assim vai fortalecer, crescer e realmente fazer valer os direitos humanos de uma forma geral. Porque você tendo ali a consciência do seu corpo, do que você deve fazer, do que você pode, como você deve tratar as pessoas, como você deve se dirigir às pessoas, o respeito, né, a empatia, outro, aí você vai conseguir fazer que os direitos humanos sejam realmente respeitados e de uma forma geral, principalmente para as minorias. E quando a gente fala em minorias, estão incluídas as mulheres, mas também estão incluídas aí, né, as pessoas trans, LGBTQIA+, os idosos, né, que também sofre aí com essa questão dos direitos humanos. São grupos mais vulneráveis, São os vulneráveis. Não que os homens não sejam vulneráveis, a gente não está aqui tirando, né, o mérito e nem diminuindo os homens, pelo contrário. A gente está pedindo só igualdade. Se a gente tiver um tratamento igual entre todos, independente se é índio, se é negro, se é branco, né, questão de raça, a gente vai ter os direitos humanos de uma forma plena e pacífica. Sim, com certeza. Bom, eu só tenho a agradecer a sua presença aqui. E a gente finaliza, então, esse podcast. E eu preciso fazer um agradecimento muito especial a toda a equipe que participou, né, da construção do projeto, que são meus colegas de turma, a Débora Rodrigues, o Francisco Sampaio, a Igriane Silva. E reforçar que esse trabalho só foi possível por meio da coordenação, né, da professora Franciele Oliveira, que foi que conduziu a disciplina e nos permitiu estar aqui hoje para debater um pouco sobre esse tema tão importante. Mais uma vez, muito obrigada, doutora. Eu agradeço o convite e uma das maiores formas da gente combater a violência doméstica e fazer valer os direitos humanos é falando sobre ela, é divulgando dados, né? É importante ressaltar que estamos entrando no mês de junho e já temos 22 feminicídios, sendo que no ano passado inteiro nós tivemos apenas 18. Então, Nossa. assim, tá crescendo a violência? Acho que sim. Então, precisamos falar mais sobre isso. Precisamos fazer valer aí os direitos humanos. Com certeza. Obrigada. Eu que agradeço muito. E se você também, né, quem estiver nos ouvindo, quiser saber mais sobre violência contra a mulher, a gente disponibilizou uma cartilha que vai estar acessível por meio de um QR Code que vai aparecer na tela e você pode ter mais informações. Muito obrigada.